Gilmar Mendes xingou o ministro Cássio Nunes Marques de bolsonarista. Gente, é isso que você ouviu. Deu treta no STF e você vai descobrir nesse vídeo como que foi essa treta, qual foi o xingamento e a razão da briga. Pessoal, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar um vídeo absolutamente bombástico dela, a porta-voz dos ministros do Supremo, a Daniela Lima, contando uma fofoca daquelas sobre o almoço em que os ministros do STF se reuniram para decidir como que eles iriam instalar censura no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa bomba e lá no final você vai entender como que o ministro Gilmar Mendes conseguiu fazer o ministro Nunes Marques se submeter, xingando ele de bolsonarista. Algo que pro Gilmar deve ser um termo aí imperdoável, um termo daqueles que eles usam como se fosse uma ofensa. É inacreditável. E você consegue imaginar a razão da briga? Bora aqui direto comigo ao vídeo, olha aí. Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto por conta desse personagem aqui. Olha, sim, você não ouviu errado. Os ministros do STF decidiram os termos da censura, da regulação das redes sociais em um almoço a portas fechadas, sem nenhuma transparência, sem nenhuma fiscalização da sociedade. E é claro que aí você não vai escutar nenhuma crítica a isso, né? Gente, julgamentos têm que ser públicos, mas eles fizeram uma sessão a portas fechadas, violando o dever de publicidade. Foi isso que eles fizeram. Aí nós temos que ficar dependendo de gente como a Daniela Lima para saber o que aconteceu, ou pelo menos conhecer a versão que as fontes dela querem que a gente acredite que aconteceu, né? É ou não é coisa de ditadura? É bananil puro. Bora seguir aqui, ó. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Você tá vendo aí? Eu fiz um vídeo até sobre isso hoje. Deve vir punição dos Estados Unidos. Agora, não acreditem quando a imprensa chapa branca, militante, ela diz para vocês que os ministros não estão preocupados com as sanções dos Estados Unidos. É claro que eles estão. Vamos seguir aqui, ó. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão muito acalorada. Então todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques então deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: se o senhor está se referindo à eventual sanção, eu que sou eu não estou preocupado, por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Gente, que bravata, que bravata. O Nunes Marques, ele levantou essa questão no almoço porque ele tá sim preocupado, e aí o Moraes quer dizer que não tá? Então por que eles instauraram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, hein? Por que eles ficaram incomodando o Itamaraty, pedindo relatórios? Por que eles estão parecendo aí nos bastidores tão desesperados? Por que eles pediram pro Lula se posicionar e agir? Eu quero ver a hora que as punições vierem, especialmente se pegarem as esposas e os escritórios de advocacia das famílias. Eles estão ali fingindo que eles estão plenos, mas a gente sabe o que está acontecendo de verdade nos bastidores. Bora seguir, ó. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Gente, discurso bolsonarista. Olha que absurdo, eles empunhando o termo bolsonarista como se fosse uma arma, um xingamento, uma ofensa, para constranger o colega. Você é bolsonarista. Nunes Marques foi indicado ao STF pelo Bolsonaro.
Ele tem que se envergonhar do quê? Isso aqui, gente, é mais uma prova de que eles são, de fato, inimigos do bolsonarismo e que eles querem destruir o bolsonarismo. Vencemos o bolsonarismo, não é? Afinal, se não fosse isso, por que o Gilmar acusaria Nunes Marques de ser bolsonarista para constranger o colega, hein? Bora avançar aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. E aí, a regulação das redes sociais, a censura que o STF acabou de fazer, aí não. Aí não é para agradar um grupo político, não, né? Aí não atende ao PT, ao Lula, às esquerdas. Aí não ajuda a esquerda que apanha da direita nas redes sociais, né? O que é isso aqui, então, hein, ministro Gilmar Mendes? Dá uma olhadinha aqui comigo. O que é isso aqui, ó? Decisão do STF sobre redes é histórica e atende nossos pedidos. Diz quem? A AGU, a Advocacia Geral da União do governo Lula, os advogados do governo Lula. Quem que está sendo atendido aí, hein? E aí, ministro, você se importaria em responder, por favor? Gente, olha como que o Gilmar ainda cantou de galo pra cima do Nunes Marques. Dá uma olhadinha aí na petulância. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Não se cede à chantagem. Então o que o Alexandre Moraes fez quando ele soltou a rodo pessoas antes da visita daquele representante da OEA, o Pedro Vaca, ao Brasil, hein? Não se cede à chantagem. Será que era isso mesmo que o Gilmar queria dizer? Ou ele queria pressionar o Nunes Marques a não pedir vista, para eles poderem encerrar o julgamento e carimbar a censura privada no Brasil? Gente, eu não tenho mais palavras. Eu vou deixar o comentário com vocês. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Mais uma desculpa? Depois da repercussão negativa dos maquiadores assessores, outras duras críticas da própria base de eleitores fizeram a deputada Erika Hilton ir até as redes se explicar. A parlamentar que foi a Paris e assistiu ao show da Beyoncé foi acusada de trocar a parada LGBT pelo passeio internacional. Em resposta, a Erika afirmou que jamais abandonou a comunidade e que foi à Europa denunciar a violência da extrema-direita. E eu jamais imaginei que a minha ausência em um evento anual, do qual eu estive todos os anos, poderia ser usada contra mim para dizer que, olha, trocou a comunidade. Que palhaçada é essa? Que coisa ridícula é essa? Troquei a comunidade? Não, eu estava dialogando com o mundo sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu estava denunciando no Parlamento Europeu, para a União Europeia, para deputados e organizações da sociedade civil do mundo, a violência e o avanço da extrema-direita contra o meu corpo. Fabi Barroso, como deve ter sido esse diálogo europeu que ela diz?
Olha, não adianta ela gritar, ter chilique, nem conosco, nem com a própria base, né? Nada vai, nenhum escândalo vai tirar o fato que é preciso realmente investigar a questão lá dos maquiadores, se são maquiadores, se são assessores. Isso eu acho que é pano para algo muito bom aí em relação a ela. E outra coisa, né? Ela pode apontar esse dedo quanto quiser, mas o negócio no parlamento onde ela foi, onde ela disse que foi denunciar, né? E a gente já sabe que talvez nem isso, foi no meio da semana. A parada gay foi no domingo. Ela foi no show da Beyoncé e acabou. Ela ficou ali, fez um esticadinho que não é tão perto. Tudo bem que a Europa é tudo perto, mas não é tão perto. É uma viagem como se fosse do Rio Grande do Sul, acho que é Brasília mais ou menos. Então, muito menos, deputada, mas muito menos mesmo. Recolha-se o dedinho, faça uma meia-culpa e diga pelo menos para a tua base aí, né, que foi uma grande falha. Foi nos outros anos? Pois é, mas não foi nesse, que é deputada e faz sempre, né, um palco monumental para dizer sobre essas coisas, mas estava lá, vestida de texana, né, bem yankee, que coisa feia. Jorge Serrão, tá um pouco complicada a semana aí para Erika Hilton, sempre tendo que se explicar a questão dos maquiadores assessores que a gente colocou aqui. Além disso, ontem, né, a tal cirurgia no nariz de R$ 24.700, agora ela teve que se explicar, afinal de contas, o que ela dialogou ali com os europeus, já jogou para ela a questão do corpo, enfim, tá aí, um menu. Olha, eu tentei me concentrar, tentei melhorar o meu penteado para poder fazer uma análise mais equilibrada sobre essa fala tão sincera, tão comovente da Erika Hilton, explicando que ela viajou a Paris para defender a comunidade da qual ela faz parte. Todos nós ficamos muito sensibilizados com esse discurso, né? Afinal, viajar a Paris para uma missão tão difícil quanto essa é algo muito importante. Não dá para analisar sem ironia esse tipo de desculpa, esse tipo de declaração. A deputada é uma representante do atraso. Essa defesa do comportamento woke é completamente fora da realidade humana. Os seres humanos, eles têm que respeitar um ao outro por que e aquilo que cada um é ou quer ser, independentemente de ideologia. Então não cabe esse tempo todo em que essa turma da extremíssima esquerda fica sempre promovendo a tal luta de classes em cima dos conceitos woke para gerar divisão na sociedade. Isso não cola. A sociedade brasileira sempre respeitou o outro. Nunca houve esse ódio que a deputada fica tentando inventar, ela e outros ficam toda hora tentando inventar que ocorre. Não existe isso no Brasil. Passou a existir a partir do momento em que eles criaram essa luta artificial. Então é hora de voltarmos ao bom senso. O modelo woke está sendo hoje derrotado no mundo. A vitória de Donald Trump foi acachapante para mostrar que isso é uma grande idiotice. Então, o comportamento da excelentíssima senhora deputada, elegantérrima, indo a Paris, merece apenas a nota -13. Ju, qual é a estratégia do governo, hein? Olha, Leandro, a gente falava ontem sobre um vídeo que foi postado ali pelo PT, né, que falava sobre a questão que o governo iria enfrentar agora como desafio, questão tributária, né? E esse também é o mote, conversei ali com alguns integrantes do Planalto, da comunicação do governo daqui para frente. O Pedro nos contava agora sobre o PSOL entrar com essa ação sobre o IOF, né, no Supremo Tribunal Federal e não deixar, de alguma forma, abrir o caminho ali para livrar o próprio governo de fazer isso. Mas o governo tem uma intenção acionando o Supremo, se isso de fato acontecer, que é justamente entrar nessa briga, se posicionar nessa briga contra o Congresso Federal. O que vai fazer a comunicação do governo? Vai se voltar para isso. Inclusive, algumas postagens já foram feitas na rede social do presidente da República, né? Ele falando que a questão tributária é muito forte, pode pesar para os mais pobres, que é preciso encontrar um caminho de conciliação para que a economia possa, inclusive,
inclusive, salvar ali algumas pessoas, né, deixar as pessoas numa situação melhor econômica aqui no Brasil e que fazer um trabalho de mudança de tributos, né, na tributação, isso é muito importante. Então, fazendo uma defesa daquela fala do ministro Fernando Haddad, que vem sendo repetida nos últimos dias, sobre a tributação sobre os mais ricos, sobre as propostas que o governo está colocando, e essa especificamente que o Congresso acabou derrubando. Então, tem uma vontade, sim, de se posicionar nessa briga contra o Legislativo. Por isso, muito provavelmente, que a gente vai ver o governo acionando ali o Supremo Tribunal Federal e, por um outro lado, fazendo ajustes nessa comunicação, para dizer que o governo, sim, está preocupado com a população e como os tributos podem atingir determinadas classes sociais de maneiras diferentes aqui no país. Então, a ideia agora é justamente falar sobre justiça tributária, né? Que é isso que a gente colocou aí na tarde, é o que a gente vai acompanhar nesses discursos. O PT já está indo nessa linha como partido e o governo também vai adotar essa linha daqui para frente, inclusive em discursos do presidente Lula. A Suprema Corte dos Estados Unidos restringiu os poderes de juízes federais. Eles não poderão mais suspender temporariamente ordens executivas do presidente Donald Trump. A correspondente Candice Carvalho explica o impacto dessa decisão. Ela já vai... ela está do outro lado ali. Perdi você, Candice. Agora encontrei. Boa tarde, Candice. Conta pra gente a repercussão dessa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, por favor. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Uma repercussão enorme, um impacto enorme, né? Logo depois da decisão, Trump já disse que agora o governo vai poder dar continuidade a uma série de medidas. Então, ele citou, por exemplo, acabar com fundos para cidades que têm políticas mais flexíveis em relação à imigração, limitar financiamento para políticas ligadas aos direitos de pessoas transgênero. E o governo Trump, a gente sabe que ele tem sido marcado por ordens executivas, né, decretos, decisões tomadas de maneira unilateral, sem a participação do Congresso. Só para a gente ter uma ideia, nos primeiros 100 dias de governo, Trump assinou mais decretos do que os 4 últimos presidentes juntos nos primeiros 100 dias de mandato, né, desses presidentes. E muitas dessas ordens, claro, elas foram questionadas ou barradas pela Justiça. O caso que serviu de base, digamos assim, para a Suprema Corte debater agora e tomar essa decisão, né, sobre até onde vai o poder dos juízes nos tribunais, foi um caso que se refere ao direito de cidadania por nascimento. É um direito que Trump quer limitar e que agora, para o governo, isso vai ser bem mais fácil de fazer. Entre dezenas de decretos baixados por Donald Trump, logo no primeiro dia deste segundo mandato, um deles era sobre o direito à cidadania por nascimento. Um direito garantido pela Constituição americana há mais de 150 anos. A 14ª emenda afirma que aqueles nascidos ou naturalizados nos Estados Unidos e submetidos à jurisdição americana são cidadãos do país. Na prática, isso significa que crianças que nascem em solo nacional têm cidadania automaticamente, mesmo que os pais estejam aqui em situação irregular ou que tenham vistos temporários. Mas, sob o decreto de Trump, a regra mudaria. E, nesse caso, para um recém-nascido ter cidadania, pelo menos um dos pais teria que ser residente do país, ou seja, no mínimo, portador de um green card. Logo na assinatura, em janeiro, o decreto de Trump foi contestado em 22 estados, na capital americana e na cidade de São Francisco. Em poucos dias, juízes federais em Washington, Maryland e Massachusetts bloquearam a ordem. Basicamente, a professora de Educação e Imigração da Universidade Harvard, Gabriele Oliveira, avalia que o governo atuou de modo estratégico e que lutar para pôr limite à ação de juízes seria mais simples do que questionar o entendimento do que está na Constituição. Considero uma grande vitória para o presidente Trump, porque eles sabiam que se eles chegassem na Suprema Corte para discutir o mérito, né, que é o conteúdo dessa questão da cidadania por nascença, provavelmente a Corte não ia estar do lado dele. Provavelmente não, porque está na Constituição, seria algo muito maior, muito mais complicado de conseguir fazer. Então, qual que foi o caminho? Foi falar, por que esse monte de juízes
estão sempre bloqueando as decisões feitas por um presidente eleito democraticamente. Então, esse foi o caminho. Esses juízes não devem ter o poder que eles têm para bloquear decisões feitas pelo presidente. Princípio. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que tramita no STF sobre a trama golpista pode acontecer entre agosto e setembro. Esse é o tempo aproximado para o fim do prazo das alegações finais das partes envolvidas no processo. O ministro Alexandre de Moraes concedeu 15 dias para que as defesas dos 8 réus, entre eles Bolsonaro, se manifestem. O mesmo prazo foi dado à Procuradoria-Geral da República e ao delator do caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até 11 de agosto. Ou seja, os prazos não são suspensos durante o recesso do Judiciário em julho. Por isso, a contagem segue normalmente. Ao abrir o período para alegações finais, Moraes destacou na decisão que todas as diligências e requerimentos da fase de instrução processual foram efetivados. Ele também apontou diligências complementares deferidas, indicando que a fase de instrução está encerrada. O chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Mohamed Siaf, prometeu reavaliar o sistema de resgate de emergência no Monte Rinjani, depois da morte de Juliana Marins. A brasileira de 26 anos caiu de uma trilha e só foi resgatada na borda do vulcão depois de 4 dias. A família da jovem acusa as equipes de negligência. O chefe da agência reconheceu os esforços das equipes de resgate que, segundo ele, superaram a meta de chegar ao corpo da brasileira em 6 horas, já que uma subida normal da entrada do parque até o ponto onde Juliana caiu geralmente leva até 8 horas. Siaf explicou que entre os procedimentos operacionais padrão estabelecidos pela Basarnas está o de não abandonar a vítima após encontrá-la, independentemente da condição. Diz que quando eles encontram a vítima, eles têm de voar para o acampamento. Essa é a responsabilidade e o procedimento operacional padrão deles, porque são treinados para isso. O resgate do corpo de Juliana foi feito com o uso de cordas, já que o processo de resgate por helicóptero não pôde ser realizado por conta do clima. De volta aos nossos estúdios, agora a gente conversa com o Felipe Salgado, repórter da coluna do Paulo Capelli. Paulo Capelli, que inclusive está sumidinho daqui, viu, Felipe? Vou até falar para ele. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mila, tudo bem? Tudo bem, olha, na coluna temos matéria agora que fala sobre Michele Bolsonaro. Vou começar por ela porque é a capa aqui da coluna do Capelli, que diz que Michele Bolsonaro aciona a justiça após ser chamada de ex-garota de programa por Teônia Micaele Pereira de Souza, que é integrante do podcast lá do Piauí, um podcast lá do Piauí. Uma ação que foi protocolada lá na 2ª Vara Criminal de Teresina. Que caso é esse? Exatamente, Neila. A Michele Bolsonaro ingressou com uma ação contra a jornalista que disse que a ex-primeira-dama é ex-prostituta e que membros da família dela já tiveram passagens pela polícia. Ela acionou a justiça e os episódios do podcast, né, já ultrapassaram mais de 1 milhão de visualizações e na petição protocolada pela defesa de Michele Bolsonaro, ela diz que as ofensas têm o agravante de terem sido divulgadas em rede social, né, que dá um grande alcance às pessoas. Bom, mais uma ação, então, Michele Bolsonaro. Essa semana, Felipe, o que a gente está falando de ação protocolada não está escrito. A gente acabou de falar aí agora das ações do PSOL, o partido acabou ingressando com uma ação no Supremo Tribunal Federal, então estamos falando de muita ação na Justiça. E tem outra matéria que fala de mover uma ação e envolve a deputada Érica Hilton contra Paulo Figueiredo. Esse assunto já havia rondado, né? Já havia sido o holofote na mídia nesse ano de 2025, até porque
Essa fala dele, esse vídeo dele, foi publicado em 18 de abril deste ano e comentava mudanças na política dos Estados Unidos sobre o registro de sexo biológico de pessoas trans. A gente, inclusive, à época, trouxe a deputada Erika Hilton para falar sobre isso aqui no Boletim Metrópolis. Ela estava aí muito chateada por conta desse assunto, enfim, porque ela havia sido barrada, teve que trocar passaporte, visto, enfim. E agora, em que pé que está esse assunto? Exatamente, Neila. O procurador da República de Itapeva, em São Paulo, Ricardo Tadeu Sampaio, ele decidiu, por hora, arquivar a apuração sobre este caso do vídeo do Paulo Figueiredo contra a deputada Erika Hilton, no qual ele faz referências a parlamentar em pronomes masculinos, né? E o procurador arquivou porque, segundo ele, o jornalista Paulo Figueiredo, ele não reside no Brasil e, quando residia, o último domicílio conhecido dele foi no Rio de Janeiro. Então, ele decidiu enviar o caso para a Procuradoria do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, ainda é um caso que está tramitando. A deputada Erika Hilton, ela se manifestou, falou alguma coisa sobre esse assunto? Não. A gente fez a apuração com base na decisão do procurador. E, como você disse, esse vídeo dele foi publicado no dia 18 de abril deste ano, logo após o governo de Donald Trump mudar a política de emissão de vistos, né? E ter feito uma mudança no visto da deputada Erika Hilton, colocando o sexo masculino como seu sexo biológico, quando sabemos que ela é uma mulher transexual. Falamos muito sobre isso. Essa foi uma decisão que aconteceu nesse ano. A deputada, para quem não sabe da história, a deputada, ela ia para os Estados Unidos para um evento que ela foi convidada para participar, para palestrar, e teve essa dificuldade de entrar no país por conta dessa mudança que foi feita a partir do governo, aí, do novo mandato do presidente Donald Trump. Ela conseguiu, claro, resolver a situação, foi aí um inconveniente para ela se sentiu muito envergonhada, mas uma causa, né, para ela poder bater e poder estar à frente. A deputada é muito boa, de fato, nisso que ela faz, mas é um transtorno que, para qualquer pessoa, de fato, é desnecessário e vergonhoso. E nós continuamos acompanhando os dois casos, tanto da Michelle Bolsonaro quanto da deputada Erika Hilton. E, Felipe, se tiver novidades, você volta aqui para contar para a gente. Com certeza, Neila. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.